A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação por dia. Romanos, capítulo de número 8, verso 2 é o verso de hoje. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que verso tremendo! A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, ela é a lei escrita em tábuas de pedra. A lei do Espírito é ter o Espírito em nossos corações. Romanos 8 é considerado o grande capítulo do Espírito. E eu quero meditar 10 coisas do Espírito no capítulo 8 de Romanos. A primeira está aqui, a lei do Espírito da vida. Que lei maravilhosa é essa do Espírito da vida. Romanos 8,4 diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito segundo o Espírito. Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Que coisas do Espírito é essa tão maravilhosa que ele menciona? Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8,9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Habitação do Espírito. Nós somos a habitação do Espírito. Como Paulo diz, o templo do Espírito. Olha só, lei do Espírito, segundo o Espírito, coisas do Espírito, inclinação do Espírito, habitação do Espírito. Mas continua, Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós também somos guiados pelo Espírito de Deus. E Romanos 8,15, porque não recebeste o Espírito da escravidão, para que outra vez tarde em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A adoção do Espírito, é o Espírito que nos adota e nos leva a clamar, Abba, Pai. Romanos 8,23, ainda lemos assim, e não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito. Sabe que o Espírito também tem primícias, não é? Existe a primícia da colheita, mas nós temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Adoção e redenção aqui aparecem juntos, primícias do Espírito. Romanos ainda 8,26 diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Ninguém sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui encontramos em Romanos 8,26 a intercessão do Espírito. E finalmente, Romanos 8,27, aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intenção do Espírito. Que coisa maravilhosa. Se continuar pesquisando, você é capaz de achar mais coisas do Espírito nesse capítulo 8. Mas eu mencionei apenas 10. Primeiro, a lei do Espírito. Segundo,
segundo o Espírito. Terceiro, coisas do Espírito. Quarto, a inclinação do Espírito. Quinto, a habitação do Espírito. Sexto, guiados pelo Espírito. Sétimo, adoção do Espírito. Oitavo, primícias do Espírito. Nono, intercessão do Espírito. E décimo, intenção do Espírito. 10 coisas do Espírito, da lei. Segundo, coisas, inclinação, habitação, guiados, adoção, primícias, intercessão, intenção do Espírito. Que Deus te abençoe, que eu e você seja guiado pelo Espírito de Deus, que possamos inclinar para as coisas do Espírito. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini. Subscreva no nosso canal. Ali você vai encontrar mais de 1.200 vídeos, um comentário de toda a Bíblia. Ao clicar na foto, vai no playlist, você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Amém.